Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Aprendendo Nutrição. Hoje a gente vai falar sobre sinergia entre micelas e mitocôndrias, o que pode ser, quem sabe, o segredo da alta performance. Normalmente a conversa é sempre sobre o que a gente come, né? Sim, mais proteína, menos carboidrato, a gordura certa. Exato. Mas e se o verdadeiro segredo não estiver só no nutriente em si, mas na jornada que ele faz dentro do nosso corpo? É uma ótima pergunta. Ok, vamos analisar isso então. A gente recebeu um artigo acadêmico brasileiro fascinante que propõe exatamente essa ideia. A tese central é que não adianta nada colocar o melhor combustível do mundo num carro se o motor não consegue queimar esse combustível direito, certo? Perfeito. A analogia é essa. E o material que a gente tem em mãos mapeia essa jornada completa, desde a absorção, lá no intestino, até a produção de energia na célula. E ele conecta dois personagens microscópicos que, até então, pareciam atuar em palcos totalmente diferentes. A nossa missão hoje é entender essa parceria. É isso aí. O que a gente tem aqui é um artigo bem legal de nutrição esportiva que foca numa parceria que, de fato, pouca gente comenta. De um lado, a gente tem as micelas. Elas são as responsáveis por fazer a gente absorver as gorduras que comemos. Ok. Do outro, as famosas mitocôndrias, as usinas de energia das nossas células. As estrelas do show, geralmente. Geralmente, sim. E o que o artigo argumenta de forma muito convincente é que a eficiência dessa dupla trabalhando em conjunto é o que define, define não só a saúde metabólica, mas o verdadeiro teto, o limite de performance de um atleta. E já começa com uma ideia que, para mim, vira o jogo de cabeça para baixo. A gente tende a pensar que a performance nasce no músculo, na academia, na pista. É o pensamento comum, né? Sim, mas os pesquisadores aqui sugerem que o ponto de partida é muito mais silencioso e inesperado. O nosso intestino. O primeiro grande obstáculo que o corpo precisa vencer, segundo eles, é um problema de química básica. Exato. Pensa comigo. O que acontece quando você tenta misturar óleo e água? Não mistura. Não dá certo. Um não se dissolve no outro. É basicamente isso que acontece no nosso sistema digestivo. Uhum. As gorduras, que são uma fonte de energia incrível, são hidrofóbicas. Elas, odeiam água. Certo. E o nosso intestino é um ambiente super aquoso. Então, como é que o corpo resolve esse quebra-cabeça? De fazer algo que odeia água ser absorvido num lugar cheio de água. O corpo tem uma solução genial para isso, que funciona quase como um submarino microscópico. Um submarino, gostei. Imagine uma pequena cápsula que tem um interior que adora gordura e uma casca externa que se dá super bem com a água. Entendi. Com isso, ela consegue contrabandear a gordura através desse ambiente aquoso e levá-la até a parede do intestino para ser absorvida. E esses submarinos são as micelas. Exatamente. Na ciência, esses submarinos são chamados de micelas. O termo técnico que o artigo usa é agregados moleculares anfifílicos. Nome complicado. Mas a ideia do submarino é perfeita. Um submarino de gordura. Adorei a analogia. Então quer dizer que sem essas micelas funcionando bem, eu poderia comer o melhor azeite, o melhor abacate... Sim. E a maior parte dessa gordura boa simplesmente iria embora, sem ser aproveitada? Exatamente. O artigo chama as micelas de facilitadores críticos de absorção. Elas não carregam só os ácidos graxos, que dão energia. Tem mais coisa. Elas também são essenciais para absorvermos as vitaminas que dependem de gordura, as lipossolúveis. A, D, E e K. Essas mesmas. Ou seja, uma absorção ruim aqui no começo compromete não só a energia, mas a saúde como um todo. É o primeiro gargalo de todo o sistema. E é aqui que fica realmente interessante. O artigo mostra que a ciência não está só observando isso, mas tentando intervir. Ele cita uma pesquisa de 2022 que fala sobre nanomicelas. Isso soa como ficção científica. O que seria isso? A gente pode, turbinar esses submarinos? É quase isso. É uma ideia fascinante. A proposta é usar a nanotecnologia para criar versões sintéticas e ultra eficientes dessas micelas em laboratório. Uau! O estudo que eles citam diz que a aplicação dessas nanomicelas
pode aumentar drasticamente a biodisponibilidade de certos nutrientes. Biodisponibilidade, ou seja, o quanto o corpo realmente aproveita. Exatamente. Em outras palavras, a gente garante que o corpo absorva uma porcentagem muito, mas muito maior do que foi ingerido. Que incrível! Ainda é uma área de pesquisa bem nova, mas, sabe, abre uma fronteira gigantesca para suplementação e nutrição de precisão no futuro. Entendi. Então, estamos falando de consertar o primeiro elo da corrente, garantindo que o combustível chegue ao motor. Mas, ok, vamos seguir a jornada. Os nossos submarinos, as micelas, fizeram o trabalho de entrega na primeira etapa. Certo. O pacote com os nutrientes chegou na porta da célula. Mas não adianta nada se não tiver ninguém em casa para usar o que foi entregue, né? Pois é. E é aí que a gente precisa falar sobre quem recebe essa encomenda. Perfeito. É exatamente aí que entram as mitocôndrias. E aqui o artigo faz outro convite interessante: parar de pensar nelas apenas como usinas de energia. É uma simplificação, né? É uma simplificação que deixa de lado toda a complexidade e a beleza delas. A fonte destaca que elas são organelas super sofisticadas com DNA próprio. DNA próprio, isso é incrível. E uma estrutura de membranas duplas. Essa arquitetura toda não é à toa. E o que essa estrutura permite na prática? Ela cria compartimentos internos como se fosse uma fábrica com diferentes salas, sabe? É dentro dessas salas que a mágica acontece. A produção de energia. Isso. Processos com nomes complexos, como o ciclo de Krebs, são basicamente a linha de montagem. Eles desmontam as moléculas de gordura que chegaram e as transformam passo a passo em ATP. E o ATP é a energia pura que o músculo usa para contrair, para gerar movimento. Bem recente de 2023, que confirma isso. Eles dizem que a densidade mitocondrial, ou seja, o número de mitocôndrias dentro das células musculares, define o limiar de fadiga de um atleta. Faz todo sentido. Pensa assim, quanto mais fábricas você tem e quanto mais eficientes elas são, mais rápido você consegue produzir energia. E isso se traduz diretamente em mais resistência, em conseguir manter um ritmo forte por mais tempo. Exato. Certo. Mas se a gente conectar isso ao quadro geral, o artigo aponta para uma outra função que eu achei fascinante. Não é só sobre produzir energia, é também sobre... limpeza. Exatamente. Se a mitocôndria é uma fábrica, toda fábrica produz não só o produto final, mas também poluição. Os radicais livres. Os famosos radicais livres. Durante essa produção intensa de energia, eles são gerados. É inevitável. Uma mitocôndria saudável e eficiente tem um bom sistema de controle de poluição. Ela produz energia de forma limpa e neutraliza boa parte desses radicais livres. E uma mitocôndria disfuncional. O que acontece? Aí o problema é duplo. Ela não só produz menos energia, como produz muito mais fumaça tóxica, mais radicais livres e tem menos capacidade de limpar essa sujeira. Nossa! E o artigo sugere que esse estresse oxidativo crônico é o que leva ao dano celular, à inflamação e pode não só comprometer uma competição, mas até encurtar a carreira de um atleta. Uau! Então a mitocôndria não é só a fornalha, ela também é o sistema de ventilação que limpa a própria fumaça. Que ótima analogia, é isso mesmo. Essa é uma dupla função da qual a gente raramente ouve falar. E é uma dupla função vital. Então, o que tudo isso significa? Agora a imagem começa a se formar na minha cabeça. É uma cadeia de produção, uma verdadeira linha de montagem metabólica. Isso. De um lado, você tem a entrega da matéria-prima feita pelos submarinos das micelas no intestino. Do outro, você tem a fábrica, as mitocôndrias. O argumento do artigo, então, é que a performance de ponta mora na conexão perfeita entre essas duas etapas. Exatamente. Um ponto que os pesquisadores enfatizam é que de nada adianta um atleta ter uma dieta riquíssima em gorduras de alta qualidade, como o ômega 3, se o seu sistema de entrega via micelas for péssimo. Entendi. A maior parte desse nutriente valiosíssimo vai ser literalmente jogada fora. Certo. E o inverso é igualmente verdadeiro.
uma entrega perfeita de nutrientes para as células, é inútil se o que o artigo chama de parque industrial mitocondrial for pequeno ou estiver funcionando mal. Os nutrientes chegam, mas não tem fábrica suficiente para processar tudo. Exato. Fica uma fila na porta e a produção não anda. É a imagem do melhor carro de corrida do mundo com um funil entupido no tanque de gasolina. Perfeito. Ou com um motor de Fusca. Nos dois casos, não vai funcionar direito. Não vai mesmo. E a nutrição esportiva moderna, pelo que eu entendi do texto, está cada vez mais focada em otimizar essa cadeia inteira, e não só uma parte dela. Isso me leva a um conceito que o artigo explora: a biogênese mitocondrial. O que é isso? Parece um projeto de engenharia celular. E é exatamente isso. Biogênese mitocondrial significa literalmente construir novas mitocôndrias. Construir mais fábricas. Isso. E o gatilho principal para isso é o próprio estresse do treinamento. Quando você treina, você manda um sinal para suas células musculares que diz: ei, a demanda de energia aqui está altíssima, a gente precisa de mais capacidade de produção. O treino é o pedido. O treino é o pedido. E a dieta entrega o material de construção. Perfeito. A dieta entrega os tijolos para que o corpo possa, de fato, construir essas novas fábricas. O artigo destaca que nutrientes específicos podem turbinar esse processo. Que tipo de nutrientes? Eles mencionam polifenóis, que a gente encontra em frutas vermelhas, chá verde, chocolate amargo. Coisas boas? Sim. Mencionam o ômega 3 e até o controle estratégico dos carboidratos na dieta. Espera aí, então você está me dizendo que aquela xícara de chá verde que eu tomo pode estar, literalmente, ajudando meu corpo a construir mais dessas usinas de energia nas minhas células? Em teoria, sim. Isso muda completamente como eu vejo um simples chá. É a combinação do estímulo do exercício com a presença desses compostos bioativos que cria o ambiente ideal para essa expansão do parque industrial. E isso nos leva a outra peça do quebra-cabeça, que é o nutrient timing. O momento certo de comer. O famoso timing. Certo, porque não adianta entregar os tijolos na obra no domingo quando não tem ninguém trabalhando. Exatamente. A analogia é perfeita. O artigo cita um outro estudo de 2022 que amarra tudo isso. A conclusão deles é que a eficiência com que a mitocôndria usa os combustíveis é modulada diretamente, não só pelo que se come, mas por quando se come. E qual seria o cenário ideal, então? O cenário ideal, que o artigo descreve, é sincronizar tudo. As micelas precisam entregar os ácidos graxos no músculo exatamente no momento em que a demanda mitocondrial está no pico. E quando a sinalização para construir novas mitocôndrias está ativa? Exatamente, como por exemplo, logo após uma sessão de treino intenso. E qual a vantagem estratégica final dessa sincronia toda para um atleta de ponta? O que ele ganha com isso na prática? A grande vantagem é ensinar o corpo a se tornar uma máquina de queimar gordura. Ok. Ao maximizar a oxidação de gordura durante o exercício, o atleta consegue poupar seus estoques de glicogênio muscular, que são muito limitados. Entendi. O glicogênio é aquele combustível de explosão, né? Exato. Pensa no glicogênio como um tanque de combustível de alta octanagem, mas pequeno. A gordura é um tanque imenso, quase infinito, mas de um combustível mais difícil de acessar. Certo. O atleta que consegue usar o tanque de gordura de forma eficiente guarda o combustível de alta octanagem para os momentos decisivos. Um sprint na linha de chegada, uma subida íngreme no ciclismo. É isso que separa os campeões do resto, essa gestão de energia. Fantástico. Fica muito claro. A grande revelação, então, que este material nos traz é que a alta performance é o resultado de uma cadeia metabólica otimizada de ponta a ponta. Sim, não é um fator isolado. Começa com a absorção inteligente lá no intestino, orquestrada por esses submarinos chamados micelas, e termina com a conversão ultra eficiente desse combustível nas mitocôndrias. O sistema inteiro precisa estar em perfeita harmonia. Uma sinergia perfeita. E isso levanta uma questão importante, que vai até um pouco além do que o artigo discute. Qual seria? A análise deles foca, compreensivelmente, em atletas de elite, onde cada detalhe é ajustado para o máximo de performance. Certo. Mas, se a gente parar para pensar, a lógica por trás disso é universal. Fica uma pergunta no ar. Como a compreensão dessa sinergia entre uma absorção eficiente de nutrientes e uma produção de energia saudável
poderia ser aplicada não para quebrar recordes. Mas para o dia a dia. Exato. Para melhorar a saúde metabólica, a disposição e a vitalidade de qualquer pessoa. É uma ótima reflexão. Talvez o segredo para combater aquela fadiga crônica e melhorar a qualidade de vida esteja também nessa conversa silenciosa entre o nosso intestino e as nossas células. Com certeza dá muito o que pensar. Bom, por hoje é isso. Foi uma ótima conversa. Aproveitem para se inscrever no canal e clicar no sininho para notificações sobre novos conteúdos. Até a próxima!